Olá, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, o SEDES, promoveu o evento para debater a retomada econômica e geração de emprego e renda no pós-pandemia. O SEDES tem promovido estudos com o objetivo de propor a atuação da legislação nas mais diversas áreas, definindo os instrumentos e atuações de cada ente na retomada econômica. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, que é um dos relatores dessa matéria no SEDES. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Obrigado, Fernando. Para mim sempre é uma satisfação. Cumprimento a você e a todos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Câmara Federal. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor, para a gente começar a conversar, que nos falasse aí quais são os principais pontos, os principais gargalos que o governo e o Congresso podem e devem começar a atacar aí para ajudar nesse processo de retomada econômica. Olha, Fernando, o Brasil não tem uma cultura de planejamento da forma que deveria ter. Então, o primeiro ponto é este. Nós nos prevenirmos, nós nos organizarmos, estabelecemos um bom plano de retomada e cumprir esse plano. Para isso é necessário fazer o dever de casa. Então, não tem outro caminho do que aquilo que já está estabelecido, que é avançar com as reformas, com a aprovação dos marcos regulatórios, nos preparando para esse período pós-pandemia de retomada, onde o mais importante vai ser com uma economia estável, com credibilidade para investimento, para buscar investimentos, promover emprego, renda e desenvolvimento. Então, para isso acontecer, nós vamos ter que, nesse momento, fazer o dever de casa, neste momento agora, conter despesa, nos organizar para dar os próximos passos depois. Perfeito. Bom, deputado, as medidas para destravar o país, eu acho que elas passam, sem dúvida, pela reforma tributária, né? Que desonere produção, que não aumente carga tributária e que promova uma justiça tributária aí, né? Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Essas duas partes da proposta de reforma que já vieram do governo, já com essa nova proposta do relator, com essa forte redução aí na tributação sobre o lucro das empresas, vai conseguir isso, deputado? Desonerar a produção, não aumentar a carga e promover a justiça tributária? A meta tem que ser essa, até porque o ambiente na casa ele tem esse sentido, não aumentar a carga tributária de forma alguma. O brasileiro já não aguenta mais isso. Nós precisamos simplificar, otimizar e deixar mais claro como deve ser o reinvestimento disso. Então, o Brasil precisa entrar nessa linha agora, nessa visão, com uma nova pauta tributária, e acredito que existe ambiente para isso agora. Então, claro, é uma discussão profunda, é uma discussão sempre polêmica, mas existe ambiente para fazê-la e para avançar. Perfeito. Outro ponto importante, né, deputado, na reforma tributária, na primeira parte da reforma, que unifica aí PIS e COFINS, acho que, como o senhor falou, né, do ponto de vista da simplificação e desburocratização, não tem dúvida, acho que é praticamente um consenso. Acho que o ponto polêmico ali é a alíquota, né, 12%, e você tem setores aí como de serviços, que pagavam a alíquota média aí de 4,5% e agora ficaram com 12% na proposta, né? O que o senhor acha que pode ser feito aí para afinar um pouco mais essa questão das alíquotas e não prejudicar setores que já sofreram tanto na pandemia como de serviço? Nós precisamos poupar esse setor e nós precisamos trabalhar em duas pontas. Ao mesmo tempo que você cria as condições para eles, para essa retomada, você precisa aumentar o poder de compra. Nós vamos colocar dinheiro no mercado. E aí entram os programas sociais que são fundamentais também. Então, nós precisamos, o governo não pode parar de arrecadar, é natural, mas mais importante do que isso é fazer circular. Então, nós precisamos, nesse momento, ter essa compreensão de que nós precisamos ter um ponto de estabilidade, mas que a gente possa rolar isso mais para frente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, sim. Mas nesse sentido mesmo, de entender que nós precisamos diminuir o custo da máquina, deixar mais recurso circulando no mercado e reduzindo essa arrecadação, aumentando a circulação. É um esforço que precisa acontecer agora e primeiro, é mentalidade. Acredito que isso já existe. Perfeito.
Deputado, o ministro Henrique Meirelles, né, secretário, ele falou muito na questão da abertura da economia, da gente abrir mais para exportação, para importação, e que isso melhoraria muito a produtividade das nossas empresas. O senhor concorda com esse entendimento? Como é que o senhor vê essa questão? Não, concordo. O Brasil, e de forma especial, ainda mais eu que sou de Goiás, nós Terra temos boa. condição. E o agronegócio ele faz diferença nessa balança. E ele sempre é meio esquecido. Então, nós podemos ter uma política mais competente nesse aspecto para a gente conseguir melhorar a nossa balança comercial de importação e exportação. Agora, é necessário também nós criarmos um ambiente de receber esse investimento. Então, por exemplo, a MP, que acabou de ser aprovada, que simplifica a economia, simplifica a abertura de empresas, que gera um ambiente de negócio mais favorável, é fundamental no Brasil, porque o Brasil precisa precisa ocupar esse espaço de receber esse dinheiro internacional, gerar alimentos, gerar produção e devolver isso para o mundo. E nós temos condição para fazer isso como nenhum outro país tem. Esse é um ponto muito complexo, né, deputado? A gente é o pior país em complexidade tributária, né? São mais de 1.800 horas, se não me engano, gastos para pagar tributo, né? Deputado, a questão do teto de gastos, da responsabilidade fiscal, o senhor vê isso também aí como uma âncora que tem que ser seguida firmemente? Olha, nós temos que ter, mas não é uma âncora que tem que ser algo plenamente engessado. Eu entendo que nós temos que ter teto, mas nós temos que ter um gasto melhor. Não é apenas parar de gastar. Nós precisamos ter um programa de gastar melhor. Daí a importância das reformas. É muito polêmico, mas nós vamos ter aí a reforma administrativa que precisa acontecer para que a gente tenha essa condição de fazermos isso de forma mais sensata. Perfeito. Deputado, reforma tributária, né? A gente tem duas propostas aí que são complexas, né? Com muitos pontos. O senhor acha que dá para aprovar essa reforma até o final do ano? Vou perguntar difícil, agora. né? Então, a reforma, eu acho que pensando, inclusive, nessas dificuldades que nós estamos, quer dizer, o ambiente político está cada dia mais complexo, mais complicado, e pensando nessa situação, por isso que o governo vem, ao invés de uma reforma, um projeto de lei, contendo todas as possíveis mudanças para serem discutidas, então ele está vindo em partes, em fascículos, né? Sim. E, então, nesse sentido, eu consigo que nós vamos conseguir avançar. Talvez não com toda a reforma, mas em alguns aspectos vamos conseguir avançar. O aspecto agora, por exemplo, da questão do imposto de renda da pessoa jurídica está avançando. Eu acredito que até o início de agosto vai ser votado. Aqui na Câmara já deve ser votado agora. Então, assim, existem pontos, aquilo que for gerando acordo já vai se soltando para avançar. Então, isso é uma boa estratégia. Perfeito. Ok, deputado, a gente já está caminhando para o final aqui. Eu deixaria aí um minuto para o senhor fazer as considerações finais aí sobre os aspectos que o senhor achar mais importantes. Fernando, eu vou fazer um comentário na contramão do momento que nós vivemos hoje, do momento político. O trabalho que nós estamos conduzindo fala de um pós-pandemia, de uma retomada. E nós não vamos conseguir fazer retomada, nem um pós-pandemia da forma que a gente gostaria, se nós não buscarmos paz. Eu entendo que os líderes, né, e aqui fica um apelo, nós precisamos compreender que este não é o momento do quanto pior, melhor. Não adianta investir na crise, nós precisamos investir nas soluções. O Congresso está focado nisso. Apesar de toda a discussão política, nós precisamos deixar um pouco isso de lado, deixar essa grande polarização que está no Brasil hoje, do ponto de vista da retomada da economia, e focarmos naquilo que é essencial e que todos concordam. Então, neste momento, se nós fizermos isso, eu acredito que nós teremos um próximo biênio muito interessante. O Brasil já volta a crescer, ele tem um potencial muito grande, é um gigante, mas ele não pode se perder nessa discussão interna. Então, nós precisamos fazer esse ajuste para conseguir avançar, e eu sempre sou uma pessoa positiva, eu acredito que vai dar certo e que nós vamos fazer isso. Mais consensos e menos polarização, né, deputado?
Não, e a decisão de fazer consenso. Parece que hoje existe uma decisão pelo conflito. Se tiver dando acordo, eu vou dar um jeito de atrapalhar. Não, então isso precisa mudar essa mentalidade. No Brasil, nós precisamos encontrar aquilo que concordamos e avançar naquilo. Aquilo que tem uma diferença muito grande, deixa para depois. Mas vamos avançar com aquilo que é mais urgente, mais necessário. Então, precisamos fazer isso. E lembrando que, neste momento, é fundamental todos nós, governo federal, governos estaduais e municipais, se prepararem para fazer o seu dever de casa, se estruturarem para, no próximo momento, nós darmos os passos necessários. Perfeito. Deputado, muito obrigado por ter participado aqui do programa, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Fernando, parabéns a todos vocês pelo trabalho que sempre realizam cobrindo esses assuntos tão importantes para o nosso país nesse tempo de hoje. Um abraço a todos. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, sobre as medidas que o governo e o Congresso podem adotar para a retomada econômica e geração de emprego e renda no pós-pandemia, com destaque aqui para a reforma tributária que a gente falou um pouquinho mais. A você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, muita saúde e até a próxima.